Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Elcimar Malta e eu sou o seu professor de História para o Enem. Hoje estarei postando comentários acerca da prova de Ciências Humanas e mais especificamente sobre a prova de História. Podemos considerar que foram 15 questões envolvendo História, onde 10 foram ligadas ao conteúdo, 3 foram de caráter interdisciplinar e 2 sobre atualidades. Aqui no YouTube eu postei uma série intitulada Temas mais abordados pelo Enem, onde eu falei sobre os 5 temas mais recorrentes na prova de História. Não à toa, eles caíram. Todos os 5 temas que eu falei na série caíram. Excetuando-se Era Vargas, ao qual foi contemplada com 2 questões, todos os outros 4 temas tiveram uma questão de cada. As 2 questões da Era Vargas foi a questão da justiça eleitoral em relação ao voto e a outra questão foi a da queima das bandeiras no Estado Novo. No vídeo da ditadura militar, eu disse que havia uma grande probabilidade de cair Charges, porque a Charges sempre tem um humor muito ácido, sempre faz uma crítica muito incisiva. Não à toa, a questão da ditadura foi com Charges. Sobre o Império, eu disse para vocês ficarem atentos ao contexto e também ficar atento às imagens, à análise de imagens. E, não à toa, caiu uma questão de Império envolvendo imagens justamente do Imperador Pedro II. A questão que envolvia o tema da escravidão foi justamente na abolição. Uma comparação, uma análise de 2 textos um pouco longos, mas que valeram muito a pena. E a questão da República Velha, que foi sobre a Guerra de Canudos, que foi um dos principais acontecimentos dentro do início da República Velha, no início da chamada República da Espada. Esses 5 temas que eu falei não são novidade, como eu disse, são os 5 temas que mais caíram. Mas enfim, outros temas que também são muito recorrentes, mas têm um número menor, caíram nesse ano de novo. Ou seja, não houve nenhuma surpresa em relação aos temas das questões que caíram esse ano no Enem. Foram 2 questões sobre a Segunda Guerra, que é o principal tema, é o tema mais abordado da parte de História Geral. Apesar de não ter sido surpresa, essas 2 questões de Segunda Guerra, elas trouxeram aspectos diferentes da guerra. Nós normalmente estamos acostumados a resolver questões relativas ao nazismo, ao fascismo, à Rússia, à entrada dos Estados Unidos na guerra, à resolução da guerra, as consequências, mas enfim, nesse ano foram 2 questões sobre a guerra e que envolveram um contexto diferente, envolveram a África, envolveram o pan-africanismo. Ou seja, foi muito interessante, muito enriquecedor dessas 2 questões da Segunda Guerra que caíram esse ano ter abordado um aspecto diferente da Segunda Guerra. A questão sobre Grécia não trouxe nada de novo, até porque caíram 2 questões desde 2009 para cá envolvendo Grécia. Sendo que essas 2 questões que caíram, elas tinham um contexto, falavam sobre a Grécia Antiga, sendo que a pergunta era sobre a atualidade, ou seja, era uma comunicação com o passado para essa pergunta, esse questionamento do presente, sendo que nessa prova foi por uma via contrária, foi tudo pela antiguidade. O texto e a resposta foi em relação à antiguidade, à Idade Antiga. A questão que falava sobre os índios também não foi nenhuma novidade, pois já caíram outras questões no Enem sobre os índios da costa brasileira, no caso os tupis. Sendo que essa questão ela manteve o padrão dos outros anos, que falava sobre os tupis, sendo que em relação aos primeiros contatos com os portugueses. Sobre essa questão indígena, adoraria de que nas próximas edições do Enem viesse algo perguntando sobre a cultura tupi, sobre os processos migratórios desse povo, no caso dos tupis, antes da chegada dos portugueses. Agora vou dar um breve comentário sobre as questões interdisciplinares. Uma questão abordava o tempo através do calendário. Essa questão envolvia história, filosofia e geografia. Uma outra questão abordava os homens e na cidade, fazia uma comparação aí entre homem e a cidade a partir do texto do Jacques Le Goff. Essa questão vai fazer uma comunicação entre história e geografia. Outra questão interdisciplinar
foi sobre o processo de redemocratização brasileira, ou seja, o pós-ditadura militar. E prestem bem atenção, uma questão interdisciplinar que foi entre História e Sociologia, ela também falava na ditadura militar, ou seja, vejam bem a importância desse tema. Se formos unir a questão sobre ditadura que caiu com a charge com essa interdisciplinar, foram duas questões sobre ditadura. Enfim, tenham cuidado, sempre estudem o processo da ditadura e o processo de redemocratização do Brasil. Sobre as questões de atualidade, uma era sobre geopolítica, que envolvia a questão do patrimônio cultural, que está ligado com a parte de história, sociologia e, evidentemente, essa questão de geografia. A outra questão foi em relação à crise financeira dos Estados Unidos, onde quem mais foi atingido com essa crise foi o mercado imobiliário e principalmente as pessoas pobres que não tinham mais dinheiro para poder pagar a hipoteca de suas casas. Essa questão está muito ligada com geografia, mas também tem um quê de história, tem um quê aí de sociologia nessa questão de atualidades. Gostaria de falar um breve comentário sobre a redação. O tema da redação desse ano foi perfeito. O Enem precisava de ter um tema com impacto social tão grande quanto o desse ano. Ou seja, é um tema que mexe com as pessoas, é um tema que faz com que as pessoas tenham opiniões diversas, opiniões divergentes. E ao candidato que não teve cuidado ao explicar suas opiniões e acabou falando um pouco de besteira, eu tenho uma música especial para você. Toca aí! Eu só tenho pena, já tô te vendo chorando. E aí, pessoal, esse foi o meu comentário sobre a prova do Enem da parte de Ciências Humanas, especificamente nas questões que envolviam a história, tanto aquelas que tinham o conteúdo bem específico de história, quanto aquelas questões interdisciplinares que mexiam, que abraçavam também a parte de história. Se inscrevam no meu canal, curtam minha página no Facebook que se chama História com Elcimar Malta e fiquem ligados nas minhas atualizações, tanto aqui no YouTube quanto lá no Facebook. E espero vocês vendo esse vídeo, comentando, curtindo e compartilhando por aí. Até a próxima, pessoal!